Esta é uma programação do Guarda-Chuva do Na Ponta do Cipó Entretenimento. E seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Fala, galera do Cipodcast, tudo bem, meus queridos? Muito bem-vindos novamente. Peço que vocês estejam atentos aí com o dedo no like, no botão compartilhar, comente, marque alguém que você acha que vai ser interessante, que vai se interessar por esse conteúdo. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo aí pelo Instagram do AC24 Horas, pelo Facebook do AC24 Horas e, obviamente, mais especialmente a quem está assistindo pelo nosso canal no YouTube, Na Ponta do Cipó. Você pode ir lá agora no YouTube e pesquisar Na Ponta do Cipó ou Cipodcast, que vai cair nessa mesma live. E é lá, pessoal, que você vai poder fazer comentários e aparecer durante a live, tá? Você vai fazer comentários e aí você vai aparecer sua fotinha aqui e o seu comentário, sua pergunta, enfim, sua sugestão, tá bom? Bem-vindo, Thiago, tudo bem? Mais um dia, né? Mais um dia, Laperotti, mais um dia e... Olá a vocês que estão conosco, né, os nossos astronautas. Lembrando do Pix, né? Lembrando do nosso Pix, que está ali no cantinho da tela muito, ali. Né? E compartilhe essa live, você que está sempre nos assistindo, nos acompanhando, compartilhe. E se inscreva no canal, nos ajude a se inscrever. Hoje nós estamos com 1.000 e alguma coisa, né? Quase 1.200. 1.200. A nossa meta é chegar 2.000 e depois 3.000 e assim vai. E nós estamos hoje com uma pessoa aqui muito importante, pastor, né? Ex-jogador de futebol, né? De futsal, né? Futsal, né? É. Futebol também, né? Também, joguei os dois. Jogou no Flamengo, não é isso? Isso. Faça as honras aí, apresente. O pastorzão, todo mundo que é evangélico no Acre conhece o pastorzão, mesmo quem é de outras igrejas, outras denominações. E também eu vi muito pastor na cobertura da carreata a favor do Bolsonaro, enfim, a gente vai falar um pouco disso também. Pastorzão, muito bem-vindo aqui no seu podcast, tá? É o pastorzão, né? Pastorzão. Carinhosamente, né? Interessante que algumas lideranças aqui em Rio Branco sempre tem um pseudônimo, né? É pastorzão, o Anjo, que é o Clebson, que é meu amigo, e pastorzinho também. E aí, pastor, o senhor jogou no Flamengo, foi? Como é que foi essa história aí? Na verdade, eu fui para o Rio de Janeiro em 2001. Até 2001 eu joguei profissional aqui em Rio Branco. Jogou em quais times aqui? Eu joguei pelo Rio Branco, joguei em Independência, joguei no Vasco, fui campeão estadual pelo Vasco em 99, fui vice-campeão pelo Rio Branco em 2000 e vice pelo Independência em 2001. Então você é amigo do Ico, né? Sim, Esse é meu amigo, foi foi treinador do Rio Branco, jogou em Portugal, né? Isso. E aí, aqui em Rio Branco, como não tinha times do futebol de campo disputando o Campeonato Brasileiro, então o planejamento, a agenda dos clubes de campo era só o primeiro semestre. Então aqui tinha primeiro semestre, a gente disputava o campeonato profissional de campo e segundo semestre futsal. Então pelo futsal eu joguei, futsal eu fui 5 vezes campeão estadual, né? 1 pela Cerâmica, 3 pela BB e 1 pela Igreja Batista do Bosque. Fui 3 vezes eleito o melhor jogador. Era o prêmio Campos Pereira, né, que era entregue. Olha aí. Eu ganhei 3 anos seguidos, né, como melhor jogador. E aí, quando foi em 2001, eu fui para o seminário cursar teologia. Eu concluí História na UFAC e fui para o seminário cursar teologia, no Rio de Janeiro. Lá no seminário, eu acabei me tornando presidente do centro acadêmico. E me conectei com o Zinho, que jogou no Flamengo, seleção brasileira, Caramba, que hoje é comentarista da Fox. Sim. Olha aí, cara. E eu levei ele no seminário para dar o testemunho dele para os jovens. O Zinho é evangélico. E nessa conexão com o Zinho, a gente descobriu que tinha uma pelada toda terça-feira, que era no Centro Esportivo do Jorginho, lá em Guadalupe, que chama-se Bola Pra Frente. É um projeto social que o Jorginho tem. E aí, nessa pelada, foi onde eu conheci o treinador de futsal do Flamengo, que era o Marcelo Cabo, que hoje é treinador de campo, foi campeão da 2ª divisão pelo Atlético Goianiense, treinou o Vasco recentemente. Então, o Marcelo Cabo, ele treinava o Flamengo de futsal. E a gente se encontrou nesse futebol lá do Jorginho, que era uma pelada dos atletas de Cristo. E lá, ele me viu jogando, me convidou para ir fazer um teste no futsal do Flamengo. Eu fui, passei, e aí fiquei 2 anos. Fomos bicampeão carioca, 2001 e 2003. Caramba. 2004, todo o elenco foi para o Vasco da Gama para jogar a Liga Nacional, porque a Liga Nacional ela é franquia.
Não tem aquela coisa do acesso, sobe 2, desce 2, não. É igual a NBA. Exatamente. É franquia. São sempre os mesmos clubes. Se algum clube quer entrar, ele compra a franquia de um outro clube. Então o Vasco comprou a franquia na época e convidou o Marcelo Cabo, e o Marcelo Cabo levou todo o elenco. Eu cheguei a treinar 2 semanas no Vasco. E por que eu saí? Porque o meu foco lá era o seminário. E jogar o campeonato estadual, para mim, era tranquilo, porque as viagens eram dentro do próprio estado do Rio. Então a gente jogava em Friburgo, por exemplo, na madrugada já estava de volta. Ou no máximo no dia seguinte, então não prejudicava o seminário. Não tinha como perder, né? Exatamente. A Liga Nacional ela é diferente do campo, porque como não tem o recurso que o campo tem, então, por exemplo, o time vai jogar no sul do país, por exemplo, o Vasco ia para o sul, então ele já jogava com todas as equipes que tinha lá no sul. Então ficava 10 dias fora. Depois voltava. Então não tinha... Então o senhor pode dizer que você é um homem que pode dizer que assim, como é que eu posso colocar essa situação? Que essa não foi a última vez que o senhor desistiu de uma pelada por causa de Deus, né? Não. O senhor como homem já deve ter... E até interessante que quando eu cheguei no Vasco lá para devolver o meu material, que você tem em casa roupa de viagem, roupa de treino, e bolsa, tem que devolver, é o Vasco, né? Tem que devolver, né? É o Vasco, é o Vasco. E aí, quando eu cheguei lá, que eu falei para eles que eu ia parar, que eu não ia mais assim... Eles ficaram assim, como assim? Duro golpe pro Vasco, né? Não, mas na verdade eles ficaram admirados por quê? Porque eles falaram assim, cara, tem tanto jovem que nasceu no Rio e que tem um sonho de jogar uma Liga Nacional. E você? E você veio do Acre, tá tendo a oportunidade e você tá abrindo mão. Mas eles ficaram tipo admirados ou ficaram pistola? Não, eles ficaram admirados, assim, Entendi. né? Eles não entenderam, E eu falei para eles assim, cara, eu entendo vocês não entenderem. Mas eu não vou tentar explicar porque vocês não vão me entender. Agora, porque é uma questão de propósito. Né? Agora, então pastor, já tinha muito claro para mim o que eu queria. Dentro dessa sua fala, dentro da pergunta do Laperucci, para quem está nos assistindo entenda que isso foi um chamado. Isso. Foi um chamado. Agora, tipo assim, quem também está nos assistindo, quem não é evangélico, quem não entende essas coisas, acha que essa questão que Deus fala, né, com as pessoas é uma questão mais assim que fica entre os pastores, mas como é que Deus fala com um comedor de feijão, como é que Deus fala, né, assim, como é com um pecador, e você estava no seminário quando recebeu esse chamado, não é isso? Não, na verdade, eu recebi o chamado e por conta do chamado eu fui para o seminário. Ah, tá. Porque o seminário é para preparar quem já tem o chamado pastoral. E você sentiu esse chamado, Deus falou diretamente contigo, né? Exatamente, eu estava aqui, eu converti em 98. Como é que foi tua conversão? O que aconteceu para tu se converter? Então, porque tu tem aquelas paradas de ter ido no inferno 7 vezes e voltar. Não é Adão de Campos, não. Lembra do time de Adão de Campos? Então, na verdade, eu jogava, na época, eu jogava com Artêmio, que foi vereador, né? E o Artêmio já era da Igreja Batista do Bosque. Então ele sempre convidava e tal. E aí eu comecei a ir no culto, uma vez ou outra. E aí, nessa época, eu estava fazendo o curso de sargento do Corpo de Bombeiros. Eu entrei no Corpo de Bombeiros em 94, como soldado. 10 de janeiro de 94, aposentei essa semana. Olha aí. Né? Você estava nativo então ainda? Estava nativa. E aí depois eu vou explicar o processo da minha ida para o Rio. Então, eu converti em 90... Aí eu jogava lá com o Artêmio, ele me convidou, só que eu estava fazendo o curso de sargento do Corpo de Bombeiros. O diretor do curso era evangélico, Coronel Jardim. Hoje mora em João Pessoa, aposentou, foi embora. Não é o Zelito não, né? Não, Coronel Jardim. E aí, como parte da programação do curso, teve um culto ecumênico no Teatrão, e nós fomos obrigados aí, porque na época de aluno, você só tem 2 direitos. Um é de ficar calado, e o outro é de não reclamar do direito que tem. É igual casamento, mais ou menos. Casamento é isso, né? E aí eu fui para esse culto ecumênico e lá o Coronel Jardim deu o testemunho dele. E o testemunho dele me impactou muito, né? E ali foi onde eu realmente entendi assim, que eu precisava de Deus na minha vida. Né? Porque assim, eu nasci numa família católica em Cruzeiro do Sul, meus pais ainda moram em Cruzeiro do Sul. Sou cruzeirense. Meus pais, minha família mora toda lá.
E eu fui criado na Igreja Católica, né, crendo que Deus existia, que a Bíblia era a palavra de Deus, mas eu não conhecia a palavra. Então eu vivia mais em função de uma tradição religiosa do que necessariamente pelo conhecimento da palavra. Quando eu tive essa experiência, que eu conheci o que a palavra dizia, eu falei, agora eu me vi diante de uma bifurcação. Falei, agora eu estou diante aqui de duas opções. Ou eu continuo dizendo que creio em Deus e que creio que a Bíblia é a palavra de Deus e vou começar a pautar minha vida pela palavra, ou então eu vou seguir minha vida do jeito que eu acho que deve ser, porém eu vou parar de falar que Deus existe e que a Bíblia é a palavra de Deus, porque havia uma incoerência entre o que eu falava e a maneira como eu vivia. Então eu tinha duas opções, ou eu passo a viver de acordo com o que eu falo, ou eu mudo o meu discurso. E eu fiz a opção de pautar minha vida pelo que a Bíblia diz. Então foi uma escolha, foi um passo de fé. Foi uma dura escolha para ti, né? Naquele momento, sim. Pastor, vira teu microfone e aperta essa borboletinha que tem aí. Esse pingalinho aqui, esse bilotinho. Aqui. A borboletinha aqui atrás. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Isso aí. Aqui, pronto. Então, eu tive que fazer uma escolha. E aí eu fiz a escolha de crer que realmente a Bíblia era a palavra e começar a pautar minha vida pela palavra. Então, isso em 98. Ali já nasci, então, o chamado, né? Tu entendia? Na verdade, ali foi minha conversão. Foi quando eu decidi seguir a Deus. E o chamado não deixa de ser também. O meu chamado mais específico... Mas o que só para não avançar na história, o que acontece, o que aconteceu na tua experiência... O que tu sentiu para tu se converter, para tu ir lá? Como é que foi esse processo? Tu ouviu uma voz? O que rolou? Na verdade, eu até brinco que eu digo assim que ser um cristão não tem a ver com sentimento. Fé não é um sentimento. Fé é uma atitude. Eu simplesmente conheci uma mensagem do Evangelho, eu ouvi uma mensagem e eu decidi crer naquilo ali. Eu decidi crer. Eu ouvi uma mensagem de que Deus tinha dado a vida do Filho dele na cruz por mim, de que Jesus tinha aceitado morrer por mim, mesmo sabendo quem eu era, mesmo sabendo do meu pecado, e que esse amor dele demonstrado na cruz, qual era a maneira que eu tinha de retribuir o que ele fez na cruz por mim. É que ele morreu a minha morte para que eu vivesse a vida dele. Então hoje eu não sirvo a Deus por medo de ir para o inferno. Hoje eu sirvo a Deus por gratidão pelo que ele fez na cruz por mim. Então hoje, quando eu recebo uma proposta, por exemplo, que vai contra a palavra de Deus, eu não digo não é porque eu tenho medo de ir para o inferno. É porque o amor que ele demonstrou por mim na cruz me constrange. Eu não consigo fazer nada que desagrade a ele pelo que ele fez por mim. Então eu ouvi uma mensagem e eu decidi crer que aquilo era verdade. Então eu não senti, às vezes eu brinco, eu digo assim, eu acho que eu nem sou crente, porque eu não sinto. Eu ouço, eu aprendo. Foi uma decisão racional, então. Foi uma decisão racional. Sim, é lógico que tem momentos que você está no culto, no momento do louvor, né? Você tem experiências, porque no ser humano ele é corpo, alma e espírito. Corpo, matéria. Alma é a parte do ser humano que envolve as emoções, e o espírito que é a parte que nos conecta com Deus. Né? É a tricotomia. Eu tenho dificuldade de entender essa parada que tu fala, né? Porque eu acho meio injusto. Você, na visão cristã, parece que todo mundo veio ao mundo com uma dívida. Mas, pô, não fiz nada, mano. Eu acabei de nascer. Tu deve a casinha ainda? Devo, mano. Mas tá entendendo como é que é a parada? Tipo, não, entendo. Não fiz nada, pô. Eu tô nascendo agora, não sei nem falar, entendeu? Nasci nozão. Então. E aí eu então devo uma parada que outras pessoas fizeram e tal, entendeu? É isso aí. Porque a Bíblia fala o seguinte... Quando Deus cria Adão e Eva, e aí eu estou falando do ponto de vista do criacionismo, de quem crê. Sim. Né? Tem gente que crê no Big Bang, e tem um livro muito interessante, acho que vocês leem, até pelos temas que vocês abordam, o título bem sugestivo, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Sim, já li, do Philip Yancey, eu acho. Né? Muito bom esse livro. Então ele mostra que é necessário muito mais fé para crer na teoria do Big Bang do que para crer na teoria do criacionismo. Porque quando você olha para a perfeição com que as coisas foram criadas, os limites, ou seja, o céu, hoje a ciência comprova de que o Sol, por exemplo, se ele fosse milímetros mais perto, a gente morria queimado. Então, assim, há uma organização
que não é aleatória. Isso para um historiador é um embaraço muito grande. Até porque crê também que... E eu sou historiador, né? Também mano, eu não acho, não. A gente entende um pouco de história, tipo assim, é muito complexo, porque você acaba até entendendo com uma certa romantismo a questão da criação, da questão do homem que vem do macaco, né? Coloca-se um pouco de romantismo nisso. Será que Deus não criou o macaco e depois transformou o homem? Eu acho assim. Né? Eu acho que essa comparação de não ter uma fé suficiente para ser ateu, eu acho que eu li esse livro até 2 vezes. Muito bom, por sinal, muito bem escrito. Mas é porque, do ponto de vista científico, você não tem fé. E você não acredita na teoria, você acredita na evidência da teoria. Pode ser que amanhã, como já foi também, algumas coisas na teoria do Big Bang, por exemplo, já tiveram modificações, entendeu? Então não é que eu tenho fé no Big Bang, é que as evidências que nós temos até hoje, amanhã pode ser outra coisa, mas até hoje nos levam a acreditar que a origem da vida corre no outro sentido. Mas como eu sou agnóstico, pode ser que amanhã, pode ser que hoje eu dormindo, Deus apareça na frente de mim e fala assim, ó, eu existo, mano. Aí eu vou, entendeu? Claro. Pra quem não sabe, gnóstico não é gnomo, ele não é um gnomo. Não. Porque não ia dar certo um homem desse tamanho de um homem desse, um gnomo, né? O agnosticismo também não é aquele ateu que não acredita, não é que não acredita em Deus. Aqui até hoje eu não encontrei evidências, né? Apesar, pastor, de eu ter passado por essas experiências também. Eu sou filho de pastor. Tocava na igreja. Eu tive experiências fortíssimas, mas hoje eu vejo essas experiências de uma maneira diferente. Mas, como eu disse, pode ser que amanhã mude tudo, né? E, inclusive, eu torço para que mude. Porque eu quero acreditar. Eu sou suspeito de falar, pastorzão, né? Pastorzão, porque eu também vim do berço evangélico, né? Tenho uma formação teológica, fui das Assembleias de Deus muitos anos. Trabalhei com jovens, foi da Bleia. Isso, mais de 18 anos, servindo ao Santo Ministério, aquela coisa toda, com jovens, enfim... na Baixada da Sobral, principalmente ali, naquela região todinha. Então, assim, eu entendo muito bem disso. Então, acho que quando a gente fala de experiência, porque assim, a experiência ela é algo muito pessoal. A experiência ela é intransferível, é algo muito pessoal. Então, tem coisa que não dá para você explicar, só dá para você viver. Né? Agora, você viver uma vida cristã, a vida cristã ela não é baseada só na experiência. A vida cristã... Na sensação, né? Não, ela é baseada num conhecimento e numa decisão de viver de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Eu, por exemplo, vamos supor que se um dia eu chegasse à conclusão de que Deus não existe, morreu, não tem céu, não tem inferno, é o final, acabou, a vida é aqui. Acabou, morreu ali. Eu iria continuar pautando a minha vida pelos princípios bíblicos. Por quê, pastor? Porque para mim, tudo que a Bíblia me orientou até hoje é um livro de sabedoria. Eu nunca me arrependi de ter mudado em nada. Tudo que eu deixei de fazer e tudo que eu passei a fazer por causa da Bíblia só me fez bem como pai, como esposo, como filho, como ser humano. Fez bem para minha saúde, fez bem para minha vida financeira, fez bem para tudo. Então... a escolha de viver, de ter o cristianismo como filosofia de vida, se eu descobrisse hoje assim, cara, não tem céu, não tem inferno, Deus não existe, e eu ia continuar vivendo, eu não ia voltar para a vida que eu vivia antes, porque a vida que eu vivia antes de eu fazer a opção pelo cristianismo, era uma vida que não me trazia nada de bom, trazia momentos ali de prazer, mas as consequências, eu até brinco, eu digo, gente, o pecado, do ponto de vista cristão, lógico, o pecado ele é bom. Quem diz que o pecado é ruim é porque não sabe pecar. Porque o pecado é bom, ele é prazeroso. Eu brinco, eu digo que o pecado ele é igual o cartão de crédito. Na hora que você está usando é uma maravilha, mas 30 dias depois a fatura chega. E o pecado é a mesma coisa. Na hora que você está lá é maravilha, mas a fatura vai chegar. A casa vai cair, não tem jeito. Você vê isso, você vê na corrupção. Quem imaginava que esses caras grandão aí que mandavam no país, mandavam nos presidentes um dia iam estar preso, iam passar pelo que passaram. A casa cai do adultério. Meu amigo, o cara pode ser bom como for. Uma hora a casa cai. E as consequências vêm para a vida do filho, vem para a vida, né, filho criado sem um pai ou sem a mãe. Então, assim, a escolha que eu fiz de viver, de ter o cristianismo como filosofia de vida, se eu descobrisse hoje que não interfere na eternidade, podemos dizer assim, arrumar teu microfone. Eu iria continuar vivendo porque...
só me fez bem. Igualmente como você falou da questão do que a fatura chega, eu me lembro aqui agora de Davi, né? Quando Davi, aquele acontecimento, no Salmo 91, narra tudo aquilo ali, né? E quando Davi olhou aquela mulher bela tomando banho, começou com aquela coisa toda e tal, que ele se apaixonou por Betseba, não é isso? Exato. O pecado gerou ali no coração dele, ele desejou, enfim. E tudo que aconteceu. E um dia Deus disse para ele que a espada nunca mais ia sair dentro da casa dele. E o que aconteceu? Foi um homem segundo o coração de Deus, amigo de Deus, mas também. Então a gente entende o seguinte, Perutia, que a pessoa fala assim, eu sou bonzinho, eu tô na igreja agora, mas ele foi um assassino, ele foi um cara muito ruim, ele teve uma vida muito terrível lá, fora de Cristo, não falo fora da igreja, mas de Cristo, porque a igreja é uma questão mais simbólica para mim. Mas Cristo, e de repente ele fala assim, não, eu tô aqui de boa, não vou pagar. Ele vai pagar. Se ele não pagar, mas ele plantou, a geração dele pode colher. Porque assim, as pessoas falam assim, mas o cara faz o mal pro outro e tá bom, e eu sou bom, e não acontece nada comigo, e o cara tá fazendo não, mas uma hora a fatura chega. Uma hora a fatura vai chegar. Essa é a lei da vida, né? Sim. Mas tem uma semeadura, né? Tem até uma discussão, me parece teológica acerca disso, né? Parece que isso não é bem um consenso. Na verdade, teologicamente, não existe consenso acerca de nenhum assunto. Então, por exemplo, você tem a corrente com relação, por exemplo, à volta de Cristo, né? Tem os milenistas, pós-milenistas. Então, assim, não existe um consenso acerca de nenhum assunto, de nenhuma doutrina teológica. Então, existem as correntes que cada um se identifica ali. É lógico que tem princípios e tem doutrinas que são duas coisas diferentes. Por exemplo, as pessoas me perguntam, acha que Jesus vai voltar antes do milênio, depois? Eu falo, cara, eu particularmente não perco tempo com isso. Por quê? Porque o princípio da Bíblia, que a Bíblia traz para nós, é o quê? Que a gente tem que estar pronto. É isso, a minha preocupação é a gente estar pronto, tem aquela questão pós-tribulação. Se ele vem antes, se ele vem depois, se ele não vai. A Bíblia diz, tem a parábola das 10 virgens, que diz o quê? Mostra lá, você tem que estar pronto. Por exemplo, a gente já viu quantas e quantas previsões de que não, o mundo vai acabar. 2012, né? 2012, e aí o que a Bíblia diz? Que nem os anjos sabem o dia. Por que ninguém sabe o dia? Porque o que Deus quer é que a gente viva a todo tempo preparado. Para na hora é fofoqueiro, né? Uma hora ia vazar essa informação. Sem dúvida. Se alguém... Até os anjos corriam o risco de dizer, rapaz, eu vou contar só pra ti, mas daqui a pouco já vazou, né? Já era, mano. Agora, apesar dos anjos não terem sexo, né? Que dizem que influencia nessa parada do sexo também. Mulher. Agora, maldade. Pastorzão, me diga uma coisa também. Eu vou fazer uma pergunta e espero que o senhor... Eu sei que o senhor não vai se ofender. E eu observei, eu sou muito observador, observei a sua fala. Calma aí, homem, tu é muito avexado. Eu observei a sua fala e eu vi que você não é aquele pastor, aquele cara que prega assim aquela coisa de autoajuda, que o cara tem que vir e tal. Não, tô vendo que você tá pregando o evangelho da cruz, o genuíno. Eu já percebi isso, né? Quem entende genuíno sabe. Pra ti, né, também. Porque tem um monte de gente que vai dizer que o jeito dele é o errado. Não, no meu entendimento, tá? Ele não tá aqui, eu já observei a forma que ele faz. Mas como é que me diz uma coisa? Esse evangelho mercantilista que se prega na maioria das igrejas hoje é um evangelho tão covarde, tão... Isso é o Tiago que está dizendo. Eu tô falando né? com eu tô entendendo. E ele tem razão. Esse evangelho covarde, medíocre, que pregam hoje nas igrejas, que o cara vem pra minha igreja e não sei o que, eles colocam a pessoa numa redoma tão grande que eles não estão com interesse de tratar aquela pessoa, de mostrar o caminho da cruz. Eles estão com interesse de sugar o que a pessoa tem. Evangelho mercantilista, cruel, raça de víboras mesmo, entendeu? E isso tem tomado de conta na maioria dos púlpitos das igrejas. Os caras usam métodos para trazer as pessoas, né? Pega, fulano, vem pra minha igreja aqui, vamos entrar nesse assunto, a questão da escola de líder. Pega qualquer um que tá lá e vem pra cá, coloca aqui, o cara passa uma semana, 15 dias, e ele não foi tratado, ele já começa a tratar outras pessoas. Como que um doente vai tratar do outro doente? Como que uma liderança, uma liderança, um evangelho tão medíocre, porque eu acho que eu uso até uma palavra que o Clodovil sempre usava na questão religiosa,
os homens estão se tornando tão canalhas de uma forma que eles estão usando a mente das pessoas que já estão fragilizadas, em vez de trazer paz, trazer uma questão de salvação, de mudança, não. Estão trazendo o quê? Estão sugando. E esse evangelho mercantilista tomou de conta da maioria das igrejas. Os caras não pregam mais o evangelho. Tu acha que a maioria das igrejas que é atingida por isso hoje? Eu acredito que uma boa parte. Eu não sei se a maioria, mas é uma boa parte. Ele tem razão. Existem muitas igrejas sérias, existem muitos pastores sérios. Existe muita gente, porque eu sempre falo, há uma diferença entre você ser famoso e ser relevante. Tem muita gente famosa que não tem relevância nenhuma e tem muita gente relevante que não tem fama. Tive agora recente em Santarém, ministrando numa conferência, eu conheci pastores ribeirinhos que estão fazendo um trabalho, igreja à margem do rio com 3.000 pessoas, que ninguém nem conhece, transformando a vida de povoados inteiros, levando educação, levando, enfim. Mas o que o Tiago falou realmente é verdade, isso já é previsto na Bíblia, Jesus já falou que isso aconteceria, né? E na verdade hoje a gente tem dois problemas. Nós temos esse que você colocou, que é realmente um problema de caráter, e aí não tem outra coisa, é caráter, se usa realmente a religião, a fé para explorar as pessoas, e a fatura vai chegar, não tenho dúvida, né? E nós temos o outro problema, que é o problema da religiosidade. Porque a religiosidade, o peso da religiosidade, muitas vezes é maior do que o peso do pecado. Evidente. Então, como assim? Me diz um exemplo na prática. Por exemplo, às vezes a pessoa ela sai do mundo, que é um termo que a gente costuma usar quando a pessoa converte, e ela vem para a igreja, só que chega na igreja, ela acaba se tornando refém de um conjunto de regras que às vezes é muito mais pesado do que a vida que ela vive, do que o pecado. E uma das coisas que eu falo muito no púlpito da CB Vida é que a maior conquista de Cristo para nós foi a liberdade. Eu falo, você é livre, inclusive para você ir para a igreja que você quiser. Eu falo, eu quero você aqui na CB Vida, até o dia que você disser assim, pastor, CB Vida está sendo bênção na minha vida. No dia que não for mais, porque para mim a liderança, o pastoreio tem que ser paternidade. Muitas vezes eu prefiro sofrer em ver meu filho indo embora, viajando, indo para um outro lugar, mas eu sei que é para o crescimento dele, que é para o bem dele, eu estou pensando nele. Agora, quando eu estou pensando em mim, aí eu quero que a pessoa fique comigo a qualquer custo, porque o meu interesse são outros. Meu interesse, às vezes, é numa contribuição financeira, meu interesse, às vezes, é até num próprio serviço que a pessoa está prestando. Na igreja, eu não estou pensando no bem dele. Então, para mim, a maior conquista de Cristo na cruz para nós foi a liberdade. E ninguém, nem religião nenhuma, líder nenhum, ninguém tem o direito de nos tirar a liberdade que Cristo trouxe para nós na cruz. O que é a liberdade? Às vezes a pessoa diz assim, tem muita gente que está fora da igreja, e até compreensível por essa doutrina religiosa que às vezes permeia algumas igrejas, a pessoa diz assim, tu está lá na igreja, você não pode isso, é proibido. Eu estava no Rio, e a gente, depois de um treino lá do Flamengo, a gente foi para um lanche, e aí a galera começou a planejar para ir para uma boate. Aí eu falei, cara, não, aí a gente comendo lá, tinha um já tomando uma cerveja, eu tomando um refrigerante, aí eles combinando, aí um me convidou, aí o outro falou, rapaz, tá louco? O Marquinhos não pode não, cara. A igreja dele proíbe. Eu falei, quem disse? Quem disse que é proibido? Ele falou, não é não. Eu falei, não. Eu falei, eu sou livre. Ele falou, então tu vai com a gente? Eu falei, não tô dizendo que eu vou. Mas eu não vou porque eu não quero ir. Eu não vou porque eu não quero ir. Não é uma posição. Eu não vou porque eu já fui. Eu já sei o que tem lá. Como é que funciona, sabe? E eu experimentei uma outra vida que eu não vou porque eu não quero. Eu sou livre. Liberdade é você ter poder de escolha. Eu falei, teve uma época que eu não era livre. Que quantas e quantas vezes eu acordei de ressaca, eu dizia, hoje eu não vou beber. Mas eu bebia. Por quê? Porque eu era dominado. Quantas vezes eu dizia, eu nunca mais eu fumo. No mesmo dia eu estava com um cigarro na boca. Então isso não é liberdade. Então eu digo, hoje eu sou livre. Se eu quiser fumar, eu fumo. Eu não fumo porque qual é o bem que o cigarro me traz? Faz mal pro meu bolso, faz mal pra minha saúde, me deixa fedendo. Uhum. Eu não vejo motivo nenhum. Antes eu fazia porque... Não sei nem se vocês fumam, ainda bem que eu nem sei. Não, aqui ninguém fuma não. Então, a bebida, por que eu não bebo? Cara, a bebida me trazia prejuízo financeiro, colocava em risco a minha vida, que eu cansei de dirigir
bêbado, colocava em risco meu casamento, a vida dos meus filhos. Então, assim, mas vamos lá, pastor. Se eu procurar hoje um motivo, assim, que vocês, cara, me mostra uma coisa boa que ela traz, porque, só para mim finalizar, sim, claro. Dizer que é bom, o que é melhor de gosto? Uma cerveja gelada ou um suco bem gelado? Mas a cerveja vai estar bem geladinha, pastor. Mas a cerveja vai bem geladinha. Não, eu não estou dizendo que de repente não tem alguém que gosta do sabor, mas dizer que é melhor do que uma água ou um suco, não é. Sabor não é. E lembrando o nosso... A gente bebe pela folia, pela animação, pelo que ela produz, mas que depois passa, e aí faz a gente... Porque a Bíblia, vai para um outro ponto, a Bíblia, ela condena a embriaguez. Mas ela não fala que o cara pode, né? É embriaguez, só que eu vou fazer igual um amigo meu. Se for para beber, para ficar bom, eu tomo água. Então aproveitando aqui o gancho do pastorzão, beba com moderação, beba Skol, tá? Se você puder, né? Não se embriague, com o vinho que a contenda, né? A Skol, ela é filtrada, é uma duplo malte, enfim. Beba com moderação, beba Skol, a melhor cerveja que tem. E aí, pastor, então, para tirar todas as dúvidas aqui de quem está assistindo, às vezes até um membro da sua igreja... Esse membro da sua igreja, hoje, se ele quiser, hoje, vamos supor que ele é casado, tomar uma cervejinha do lado da esposa dele, assistindo Fantástico. Fantástico não, porque é na hora do culto, né? Mas vamos supor que ele gravou na escola, aí ele tá assistindo Fantástico, tá assistindo filmezinho. Amor, vou comprar uma caixinha hoje pra nós, pra gente tomar uma cervejinha juntos, nós dois, né? Ninguém vai se tapear, ninguém vai... vamos tomar uma pra ser legal, né? Um vinhozinho. Quando eu falo que a Bíblia, na verdade, a Bíblia não é que ela condena só o excesso, a Bíblia o excesso no álcool, a Bíblia condena o excesso em tudo, inclusive na comida. Que é a glutonaria, que é um dos 7 pecados capitais. Então, o excesso em tudo vai fazer mal. A questão da bebida. O senhor orienta a tomar? Não. Por quê? Primeiro, porque não está escrito na testa de quem vai desenvolver um problema de abstinência, de dependência química, por exemplo. Eu conheço um senhor, vizinho nosso lá em Cruzeiro do Sul, que ele tinha uma marcenaria e todos os dias, na hora do almoço, ele ia lá no botequim do meu tio e ele tomava uma cerveja. Não tinha quem fizesse ele tomar mais de uma. Por quê? Porque ele ia trabalhar. Ele ia lá, tomava, almoçava, tirava o cochilo dele e 2 horas ele estava na marcenaria. Não tinha quem... Cansei de ver os amigos... Não, meu amigo, meu limite é esse aqui. Hoje, infelizmente, às vezes eu estou na casa do meu pai, quando eu vou para Cruzeiro, casa do meu pai, para variar, fica no meio de uma ladeira. Não tem como não. E eu vejo ele subindo embriagado, subindo e descendo. Ele não trabalha mais. Ele fechou a marcenaria e ele virou alcoólatra. Mas tu podia estar falando a mesma coisa de um gordo, pô. Então tipo assim, entendeu? Mas eu não vou falar, né? Não, mas tu tá entendendo o meu raciocínio? Não, claro, o cara podia estar viciado em comida. Claro, e tem. Então, por isso que eu tô falando. Eu tô falando da bebida porque você falou de orientar da pessoa e tal. Então, eu não oriento do mesmo jeito que eu não oriento a pessoa comer em excesso. Mas o casal quer saber se é pecado. Cara, se não houver excesso, não. Não é pecado. Não é pecado. E também tem aquela coisa... Biblicamente, se não houver excesso... Agora, a Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Eu acho isso muito injusto, mano. Nem tudo convém. Olha, eu fico pistola. Se eu falar pra ti, e se eu falar pra ti que a galera que andava com Jesus, você sabe muito bem disso, era tido como bebarrão e comelão. O pessoal fofoca demais, né? Não, mas era. Mas o povo andava porque crente come demais. Então, aí, olha só, quando você... E aí, aquela história. Você vai para... O limite do excesso, ele vai para cada um. Aí você vai, por exemplo, hoje, a ciência aí diz, a tecnologia aí dos bafômetros, que se você toma uma latinha, por exemplo, já altera a sua capacidade de reação e tal. Então, você vê que pode tomar um gole. Meu amigo, quem que bebe? Um amigo meu em Cruzeiro, ele chegou em casa bêbado. Aí a mãe dele falou assim, meu filho, vai tomar um banho, eu vou fazer um café bem forte para você tomar, para você melhorar do pó. Ele falou, minha mãe, passei a noite todinha perdendo sono, gastando meu dinheiro para ficar bêbado, agora a senhora quer me dar café para ficar bom? Deixa eu curtir meu pó. Então assim, se é para beber para ficar bom... eu vou te dar um exemplo aqui, que você sabe quem foi Mundi. Mundi foi um dos maiores pregadores da Europa. Mundi foi um dos maiores agitadores de multidões, né? E ele andava com
e quem conhece de teologia vai se lembrar do que eu tô falando e vai saber. Ele andava com um rapazinho que carregava a bolsa dele, né? Sempre tem um profeta que sempre que alguém carrega a mala, né? Eliseu carregava a mala de Elias, né? No meu caso é eu que carrego, Thiago, né? Quem carrega de quem? Eu carrego a tua. Aí, onde ele andava com o secretário dele, e o secretário dele toda vez via ele fumar um charuto. Toda vez. E ele dizia: mas rapaz, você é um pregador de multidões, você tá ficando louco, você prega, as pessoas se convertem, vem a Cristo chorando em pranto de lágrimas, e você fumando charuto, você tá doido? Ele disse: doido é quando você vê eu com 2 charutos na boca. Quer dizer, tem coisas que a gente não explica. Eu não tô dizendo que o cara tem que fumar. Sim. Mas tem coisas que a gente não explica. Por exemplo, quando há uma discussão muito grande no campo da teologia, eu não falo nem no campo da teologia, porque essa é uma questão cultural, judaica. Quando Jesus chegou no casamento, ali em Caná, que ele chegou, que tava o noivo, tava aquela animação, todo mundo animado e tal. E aí acabou o vinho. E eles disseram, rapaz, acabou o vinho. Aí ele disse: peraí que nós vamos resolver isso. Ele foi lá... Desse jeito, né? Ele foi lá, tava todo mundo animado, porque... Nova tradução da linguagem do Thiago. A tradução do... É a Thompson atualizada. Não, é a pentecostal. Aí ele chegou: não, peraí, nós vamos resolver esse negócio. Ele pegou, colocou a água dentro dos vasos, né? Já tava ali, que alguns dizem que... Aquele dali foi tudo armado, pastor. Não, alguns os vasos dizem... já tava pronto. Alguns dizem... Pronto já, não, ele mandou, ele fez todo o processo. Acelera, alguns dizem que era 500 litros de água ali, com meia caixa d'água. Ele transformou aquela água ali, todo em vinho, beberam, porque é o seguinte, passaram a noite todinha se animando, cara de perna pra cima, porque judeu não bebe suco de uva. Agora, pastor, aí nesse caso Jesus, ele errou um pouquinho na quantidade, não foi? Porque era muita gente, mano. Era muita gente. Um casamento daquele porte era pra muita gente. O noivo era importante, o pai da noiva era importante. Mas assim, Jesus, quando ele faz esse milagre ali em Caná, não é um suco de uva, não. É vinho. É vinho. Né, pastor? É vinho e mas muitos bebiam. Você acha mesmo que ninguém ali tomou uma... Claro que sim, o judeu toma vinho. Já sabia. Olha só. Mas Jesus já sabia. Quando o Thiago fala essa questão cultural... Eu tô falando cultural, assim, bem explicado, para as pessoas entenderem, entendeu? Quando o Thiago fala essa questão cultural, o que acontece? Por exemplo, você vai na Europa. Eu conheço um amigo meu que mora na Alemanha, que ele toma uísque. O cara mora em Portugal, por exemplo. É muito comum, antes da refeição, o povo toma lá uma taça de vinho, janta, acabou. Dependendo do país, até a criança toma, né? Porque quando eu falo, a gente como líder, nós somos formadores de opiniões e nós influenciamos pessoas. Então tem coisas, eu aprendi isso com um grande professor que eu tive no seminário, que nem tudo que você crê, você leva para o altar. Por quê? Porque ali você tem pessoas em vários níveis de maturidade. Então, por exemplo, posso ter alguém lá no meu público que o cara é um ex-dependente químico, por exemplo, que a dependência química é uma doença, cria uma dependência biológica do corpo e tal, que uma gota de álcool pode ativar, enfim, isso é o que a ciência diz. E de repente, numa fala minha, e o cara numa coisa que não é pecado, por exemplo, ele tomar um gole, mas ele pode voltar a ter o problema da abstinência. Então, essa questão. Tudo envolve o quê? Tudo envolve você ver o bem da pessoa, o melhor da pessoa. O senhor não acha que uma hora esse cara vai ter que se responsabilizar por si mesmo, não? Porque aí o senhor não fala do vinho, mas um dia ele vai estar passando em frente ao bar, pô. Não, mas não é uma hora esse cara tem que se cuidar, pô. Responsabilizar. E aí a gente vai para um outro princípio. Por exemplo, um abismo chama outro abismo? Um abismo chama outra. A questão do vigiar e orar. Vigiar e orar não é você orar com o olho aberto e outro fechado, não. Vigiar e orar é você evitar situações que podem te levar... Porque assim, todos nós, todo ser humano, ele tem uma área que ele tem mais dificuldade. Isso é fato. Tem um que é a mulher, tem outro que é o dinheiro, tem que diz que tem as barras, né? Sim. Tem um que diz que é a barra de ferro, que é o poder. O outro diz que é a barra de ouro, que é o dinheiro. O outro diz que é a barra da saia, que é a mulher. Aí tem o último que diz que é o São João da Barra, que é a marvada. Então assim, todo mundo tem, e tem áreas que você vai evitar, pô. Você vai ficar dando mole. Sabe, que você sabe, porque todos nós temos a nossa natureza humana. Ninguém virou anjo. Paulo disse que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas eu acho meio sacana isso. Por exemplo, eu não tenho problema com bebida, vamos supor, né?
vamos supor que eu não tenho problema com bebida. Não, a gente só bebe aqui 1 litro. Aí tu vai deixar de beber por minha causa, pô? Não tem nada a ver, uma hora eu vou ter que cuidar de mim, pô. Tem essa questão. Aí, tipo também. assim, ó, se tu falou o negócio da bebida, que tu falou que não é pecado, mas tá. Mas aí vamos supor que isso me influencia. A culpa é minha, pô. Não é tua. Tem tendência de beber? Não é necessariamente, sabe por quê? Porque olha só, nós estamos falando de doença. Nós não estamos falando de sem vergonhice. Não, eu entendi, mas aí eu tenho que me tratar, né? Não, mas assim, a dependência química, o tratamento, ele diz que o cara que é dependente químico, ele vai ser um ex-dependente, ele tem que se enxergar, é um dia de cada vez, e ele tem que se enxergar para sempre como um ex-dependente, senão ele... Então é uma doença, não é uma questão de decisão. Por exemplo, a depressão, que é um outro tema que às vezes, durante muito tempo na igreja, não foi encarado como uma doença, ou era pecado, era demônio, tudo era demônio, e não é. A depressão vem muitas vezes questão de hormonal. E tem pastores, eu conheço muitos pastores que são depressivos e têm depressão. E aí, a pessoa que se mata, por exemplo, a pessoa diz, você acha que a pessoa que se mata, ela não quer morrer. Ela quer se livrar de uma dor, ela chega num estágio tão desesperador que não é uma pessoa que pode nem ser responsabilizada por uma atitude daquela. Tu acha que Deus perdoa? Falando de doença. Tu acha que Deus perdoa se, por exemplo, um cara tá num nível de depressão? Já que é uma doença? Cara, pra mim... Se matou? E aí eu ia falar isso no início, mas assim, a minha opinião aqui é uma opinião minha. Não representa a opinião dos pastores, né? Sim. Não representa a opinião do pastor Marquinhos Maciel, pastor da Comunidade Batista Vida. Fique bem claro, viu, galera? Que fique bem claro. Então, respeito às opiniões divergentes. Então, tá. Pastor, assim, só estetinho. Pessoal, vamos falar de outra coisa. Vamos falar de outra coisa, vamos falar de outro assunto. Eu queria lhe perguntar o seguinte: eu sou agnóstico, tem pessoas que são ateias, e eu queria partir para essa. Outros são atores. Isso. Eu sou ator. Outros são os dois. Tô entrando no clima de vocês aqui. Mas eu queria entrar nessa parte, não queria falar de outras religiões, queria falar das pessoas que são incrédulas, que não acreditam. Assim que nem ele. Isso, assim como eu. Como é que o senhor pessoalmente vê essas pessoas que acreditam nisso? Elas vão pro inferno, elas não vão pro inferno. Lembrando que tem pessoas que são ignorantes, não conhecem mesmo a palavra, né? E tem outras pessoas que conhecem sim a palavra, já viveram dentro da igreja há muitos anos, fizeram parte até de mistérios, tem pastores que hoje são agnósticos ou ateus. Como é que na sua visão, pra onde é que vai essa galera? Cara, a minha visão é a visão... pra onde é que vai? A minha visão é a visão bíblica. Para mim, existem duas realidades após a morte: vida eterna ou morte eterna. E essa realidade final, ela é definida em vida. Eu não encontrei na Bíblia até hoje nenhuma doutrina, nenhum nome, nada que se referisse a purgatório, por exemplo. Que seria aquele lugar que você vai para lá, purga, limpa um umbral, os pecados, né? No espiritismo é umbral. Então, a minha visão é a visão bíblica. Para mim, aqueles que creem, e para mim o crer, o verbo crer no grego, ele é tipo assim: quando eu era adolescente, minha mãe dizia, não faz isso. Aí eu fazia, aí dava BO, aí ela dizia assim, aconteceu isso porque você não me ouviu. Só que ela não estava dizendo que eu não tinha ouvido audivelmente, ela estava dizendo que eu não tinha obedecido. Então, o verbo crer, quando você vai aprofundar, ele tem esse significado. Então, a pessoa que crê e vive de acordo com a palavra, com os princípios bíblicos, para mim, são as pessoas que vão herdar a salvação. E se eu não crer, porque eu não creio, não acredito, mas eu sigo os princípios bíblicos, não porque eu acredito na Bíblia, mas você acredita. Não, porque o senhor acabou de dizer que antes, que mesmo que se o senhor não acreditasse, no começo, mesmo que se o senhor não acreditasse, mas o senhor viveria uma vida hoje e manteria seus princípios. Eu imagino. Não, mas olha só, eu falei não que você não acreditasse. Se eu descobrisse que não existe céu e inferno, mas eu ia continuar acreditando nos princípios bíblicos. Então, mas os princípios bíblicos são regras morais, né? Pronto, vamos lá. Vamos supor que eu no meu caso, não acredito. Hoje eu não acredito. Como eu disse, amanhã eu posso acreditar. Não acredita? Em Deus. Então como é que uma pessoa que não acredita em Deus vai viver os princípios? Não, porque eu acredito nas regras sociais que a Bíblia impõe, né?
ama o teu próximo. Pô, isso é legal. Você acredita mas por em Deus que você acredita nisso? De onde que vem isso? Eu acredito porque eu acredito no senso da coletividade, entendeu? Acredito que é bom socialmente, é bom pra mim e pro meu grupo preservar o meu próximo. Certo, entendeu? Mas por que você acredita nisso? Eu acredito nisso porque é uma questão até de biológica, mano. À toa, né? Entendeu? Isso veio... É aí que eu quero... Por exemplo, se olha para as regras sociais, sim, você vê lá que onde que primeiro foi citado o que permeia as regras de sociabilidade? Na Bíblia. Aonde que primeiro falou que amar o próximo? Né? Aí tem outras regiões, por exemplo, os povos indígenas, eles têm outras regras. Mas você vai ver lá o princípio de amar o próximo. Sim, mas é isso que eu estou dizendo, mas é outro Deus. Pronto, mas onde que isso teve origem? Se você for olhar qual é o livro mais antigo, onde que está escrito, onde que primeiro se falou e se escreveu que amar o próximo era correto. Mas é tipo assim... Cristóvão Colombo foi o primeiro a escrever sobre o Brasil, mas o Brasil já existia, pô. E já existia e já tinha gente aqui. É isso que eu tô querendo dizer. Essas regras, elas existem pro bem da sociedade. Antes da Bíblia e depois da Bíblia, pô. Então, eu entendo assim. Mas eu entendi o que o pastor também, que você falou, e o pastor falou, questão do princípio que parte do livro mais antigo. Por exemplo... Para ti, esses princípios, eles partem de Deus. Até no princípio jurídico, no jurídico. A lei de Hammurabi foi onde saiu todos os princípios. Cara, olha só, reflete comigo. Do direito. Sim. A gente olha hoje para a criação, por exemplo. Cara, eu tenho muita dificuldade de acreditar que uma coisa do nada, do acaso, iria gerar algo tão perfeito. Se o cara não quiser chamar de Deus, se ele quiser chamar de outro nome, como tem tribos indígenas que tem um outro nome, mas que é Deus. Como Paulo chega em Atenas e eles erguem um monumento ao Deus desconhecido. Né? Então, assim, eu tenho muita dificuldade de olhar hoje para... Por exemplo, você olha para o ser humano. Cara, uma vez eu vi um oftalmologista, o cara explicando o processo que gera a nossa visão, mano. Uhum. É um negócio que não dá para você acreditar que não há um ser superior, sabe? Assim, que não dá para achar que foi por acaso. Não tem como você pega a concepção de uma criança que está lá no ventre de uma mãe, está dentro de uma bolsa envolvida com um líquido, é formado ali dentro, vai... E você... Cara, para mim, eu não tenho como. É isso que... Por isso que eu falo que essas evidências de você ver da criação, a lógica que você olha os limites, por que o mar não avança mais, por que não... Então, enfim... Mas para mim essa questão do ser humano, se você for olhar esses processos do ser humano, é um negócio que não tem como você negar a existência de um ser superior. O ser humano que criou isso de maneira pensada, de maneira inteligente. Tudo encaixado e não certinho, de maneira aleatória. Eu acredito assim que é justamente por ser tão difícil disso chegar até aqui, porque parece assim que aconteceu o Big Bang e nós estamos aqui, né? Não é isso. A ciência não aponta isso, né? Até nós chegarmos aqui foram bilhões. A Terra já sofreu aí no mínimo 5 extinções em massa, né? Extinções em massa. Inclusive por causa da quarta que nós existimos, que a quarta foi dos dinossauros, né? Se nós existíssemos na mesma época, nós nem existiríamos porque eles já tinham comido todo mundo, né? Diz que o dinossauro não entraram na arca porque era muito grande, né? Não, porque não tinha, mano. Não tinha mais, já tinha passado a extinção. A própria ciência já bateu o martelo sobre isso. Mas assim, não foi assim, mano. Demorou pra cacete. Demorou bilhões e bilhões de anos. Trilhões e trilhões de anos, entendeu? Mas eu respeito. Inclusive, eu gosto muito de escutar pessoas que elas misturam, sabe? Sim. A parada. Sim. Um liquidificador, né? Isso, as pessoas que acreditam, por exemplo, que Deus criou o macaco e o macaco deu a gente, entendeu? Isso é legal pra cacete. Porque também não é assim um macaco. Agora, a questão hein? Agora, a questão da relação com Deus, com a Bíblia, é o que Soren Kierkegaard, que é um dos filósofos, né, muito renomados, ele diz que a fé é um salto no escuro. Então é tipo assim, eu decido crer, na medida que eu creio, eu vejo, eu experimento, e quanto mais eu creio, quanto mais eu vejo e experimento, mais eu creio. Então gera um processo retroalimentar, porém tudo começa com crer. É por isso que a Bíblia diz assim, os que crerem verão a glória de Deus. Então assim, ou eu decido crer ou eu não creio.
ou eu creio para eu poder experimentar e dizer, não, eu só creio se eu ver. Se porque Deus não é assim. No homem... Eu decido crer. Se eu não quiser crer, Deus não vai me obrigar. É porque, pastorzão, também tem essa questão também, o homem tem essa necessidade de crer em alguma coisa. Sim. Dar de pau numa pedra. De estabelecer deuses. E Deus, pelo que eu entendo, Deus trabalha em cima dessa nossa capacidade de crer. Aí o crer é pelo ouvir e o ouvir a palavra. Exatamente. Então, mas é uma decisão, cara. Para mim a fé é uma decisão. Fé não é sentimento. Muita gente diz assim, se não vier pelo amor, vem pela dor. Até vem pela dor, mas eu acredito que só permanece se for pelo amor. Porque quem só vem pela dor e não... Eu posso vir pela dor e por conta da dor eu ter uma revelação da cruz. Eu entender o que Jesus fez na cruz por mim, decidir crer que aquilo foi verdade, que a morte, a crucificação de Jesus, a ressurreição foi verdade, aí é uma decisão. E se eu creio que aquilo foi verdade, ele fez aquilo por mim, não me resta outra vida a não ser viver para agradá-lo. Então, essa é a minha visão de cristianismo. Então, tudo que eu faço, assim, a minha missão na Terra não é ser feliz, é fazer Deus feliz. Só que quando eu faço Deus feliz, é quando eu encontro a verdadeira felicidade. Para mim, na minha concepção, hoje, o maior erro dessa geração é querer viver para a sua própria felicidade, achando que vai ser feliz. E a pessoa consegue conquistar bens, títulos, recursos, e aí acaba não encontrando o sentido da vida. Não que seja ruim. Não necessariamente. Bom, não consigo, cara, eu não consigo, porque já me dá uma sensação de que esse Deus, ele é egoísta, entendeu? Em que sentido? Porque no sentido de que eu não posso ser feliz, mano. Não, mas presta atenção. Não é que você vai ser infeliz, aí não. Tu vai me dizer que eu vou estar sendo feliz, deixando ele feliz. Que o caminho para a felicidade, o caminho para a nossa felicidade está em fazer a vontade dele. Por quê? Porque ele, como pai que nos ama, ele deixou um caminho que, se a gente seguir, vai ser o melhor para nós. Entendi. Tudo que a gente fizer, porque para mim a Bíblia não é um livro... Pecado, por exemplo, não é algo bom que Deus proíbe. Pecado é algo que vai fazer mal pra gente. Então Deus não quer que tudo que Deus nos orienta contra, por exemplo, o que Deus nos orienta a não fazer à luz da Bíblia é pensando no nosso bem, não é no bem dele. Então, quando eu falo da gente, é que o caminho para a verdadeira felicidade é esse. Não é que a gente está fazendo... Deus ele independe de nós. Na visão cristã, na visão de Deus é soberano. Mas tu não já teve um dia, por exemplo, que tu tava putaço, que tu não queria ir pra igreja pregar, por exemplo? Já. Mas aí tu teve que ir porque tu tinha uma obrigação? Não, eu não fui porque eu tinha uma obrigação. Eu fui porque eu penso o seguinte, que quem só faz aquilo que gostaria de fazer nunca vai ter a vida que gostaria de ter. Quem só faz o que gosta se move pela emoção, não se move por princípios e nem por responsabilidade. Por exemplo, o cara, no dia que ele não está afim de trabalhar, ele vai trabalhar. Ele não fica em casa. Por que ele vai? Porque ele sabe que se ele não for, ele vai ser mandado embora, ele não vai ter dinheiro e tal. Então, se eu valorizo o trabalho, então por que eu vou? Eu não vou porque Deus precisa, eu vou porque, mesmo eu não estando bem, eu preciso estar lá. Então não é porque eu vou que eu tenho uma obrigação. Não. Entendi. Eu vou porque eu preciso, é por causa de mim, não é por causa de Deus. E é lógico que na posição como pastor, eu sei que tem pessoas que dependem de mim lá. Que dependem, entre aspas, não dependem, né? Que precisam. Né? Porque ninguém depende de Deus. Agora, você precisa de pessoas, mas depende de Deus. Agora, pastorzão, dentro de tudo que a gente está abordando aqui, né? O papo está muito gostoso. Vamos falar sobre essa questão da visão celular. Né? E isso que... Primeiro tem que explicar, né, mano? Primeiro, eu vou dar aqui uma explanada e ele fala o resto. Ou vice-versa, porque quem sou eu para explicar diante do mestre desse? Mas falando sobre a visão celular. Primeiro vamos falar da primária, da visão do César Castellano, né? Que nasceu em Bogotá, né? Bogotá, viu? Bogotá. E aí, de repente, ele teve aquela visão e tal e tal. A princípio, entende-se que a visão foi muito boa. Inclusive, assembleano, né? Ele é assembleano, né? A visão foi muito boa e tal. Adotaram aquela visão que funcionou realmente, aquele país foi transformado, depois trouxeram para o Brasil, se eu não me engano, quem trouxe para o Brasil foi o René Terra Nova, né?
Renata Renova. Só que aí, o que acontece? Os caras modificaram. Você hoje é do MDA, né? Que parece até uma sigla partidária, né? Parece ser uma questão... Isso teve tem tantas... MDA, o MDB. Teve tantas ramificações que parece ser até uma sigla partidária, né? Parece assim que tem um certo e um errado. Parece assim que tem um certo e um errado. E de repente os caras mudaram muito. Eu me lembro muito bem quando começou na Renovada, e eu era vizinho do saudoso apóstolo Afife Arão, que conheci ele há muitos anos, ele no carrinho velho que ele tinha, se eu não me engano era um Golzinho branco, ali para a nova estação ali, na principal, e quando ele começou com aquele movimento todo e tal, o cara surgiu assim de uma forma, assim, teve um boom assim, aí depois passaram por um tempo maior, e começou a vir as ramificações. E teve uma questão de treta, né? Um trabalhava dessa forma, um trabalhava do outro, tal, aqui não era isso, do outro. Se dividiu muito, né? Se dividiu muito essa questão. E como que você vê, o senhor vê desses anos de visão celular no Brasil, se teve um fracasso na visão primária, ou se a coisa mudou de um jeito que se esqueceram da visão primária, ou como é que está essa situação hoje? Como é que o senhor vê isso? Então, a minha visão é de que grupos pequenos, que é um princípio bíblico, que uns chamam de célula, outros chamam de grupo de crescimento, grupo de comunhão, enfim. Nesse caso específico, né, que você fala das células, ele é um princípio que está na igreja primitiva, Atos 2, 42 a 47, é onde nasce a igreja cristã. Ali começa a igreja cristã. Então é um padrão. E ela diz que aqueles que criam, eles se reuniam tanto no templo quanto nas casas. Para que eles se reuniam nas casas? Eles estudavam a doutrina dos apóstolos juntos, estudavam a Bíblia, oravam, tinham comunhão e tal. E a Bíblia diz que eles tinham um nível de comunhão e de compromisso uns com os outros, que chegava a vender o que tinha para compartilhar com quem não tinha. E por conta desse ambiente que se tornava, caía na graça do povo. O que é cair na graça do povo? É se tornar um ambiente que todo mundo gostava de estar. Quem não gosta de estar num ambiente onde se preocupa um com o outro, exatamente, de viver uma vida em comunidade. E por se transformar nisso, Deus acrescentava todos os dias os que haveriam de ser salvos. Nós trabalhamos hoje o princípio a gente chama de... Está lá em Atos 2, né? É em Atos 2, do 42 ao 47. Então hoje, eu sempre trabalhei com um grupo pequeno, a gente chama de grupo de crescimento. E para mim, o que se perdeu na visão celular foi a motivação. Se gerou uma motivação de crescer, multiplicar, e aí as intenções que estavam por trás disso, ninguém pode afirmar, cada um tem as suas. Mas, para mim, por quê? Porque aí gerou um ativismo religioso que não tinha como se sustentar. Eu nunca entrei no MDA, que é modelo de discipulado apostólico, a gente trabalha com um grupo pequeno, mas o princípio do grupo pequeno é comunhão. Quantas pessoas? Então, ele vai ali até o máximo 20. Aí multiplica. Por quê? Porque a ideia é que no grupo pequeno você tem experiências que você não vai ter no grande. Vou citar um exemplo. O grupo pequeno, você deixa de ser um número. Você passa a ter um nome, a ter um endereço, a ter uma identidade. Você tem agora mesmo, a esposa de um rapaz lá da igreja foi diagnosticada com câncer de mama. Está indo amanhã para Porto Velho. Inclusive eu estou indo para Porto Velho também amanhã. Vou ministrar. E ela vai para fazer um tratamento no Hospital do Câncer lá em Porto Velho. O GC, por ela estar num grupo pequeno, a necessidade dela é identificada. O GC se mobilizou, já bancaram um monte de despesa deles e tal. Então, assim, o propósito do grupo pequeno é proporcionar um nível de relacionamento e comunhão que você não consegue ter no culto. Essa frase que o senhor acabou de citar, que está lá em Atos do 2, com 2 do 42, fala que os irmãos vendiam as suas propriedades e repartiam uns com os outros. Essa forma de se estender o braço de ajuda. Exatamente. Né? Então o grupo pequeno permite o quê? Uma hora você vai estar sendo ajudado, outra hora você vai estar ajudando alguém, que para mim isso é cristianismo. Então, a verdadeira religião é essa. Exatamente. Então, quando você está só no culto, às vezes você pode adoecer, morrer, e quando a gente sabe, já morreu. Por quê? Porque você entra no culto, vai embora, um grupo grande. Como é que você vai saber o que a pessoa está passando? Então, o grupo pequeno, a visão celular, a célula, ela nasceu biblicamente dentro de um princípio que, na minha visão, era comunhão, era visando dar uma qualidade
E por conta da qualidade, naturalmente a quantidade viria. Quando você passa a visualizar a quantidade pela quantidade e negociar a qualidade, aí você já quebrou o princípio. E se você quebra princípio, você pode até manter o modelo, a estrutura. Mas se você quebrou o princípio, amigo, é questão de tempo isso aqui também ruir. Porque o que se mantém é princípio. Princípio é inegociável. Método e estrutura não só pode, como ele deve variar de tempo em tempo. Então, a estrutura e o método que funcionou há 10 anos atrás não funciona hoje. Hoje, por exemplo, nós alcançamos milhares de pessoas com as nossas redes sociais que a gente não alcançaria entregando panfleto. E a questão mesmo da igreja primitiva, lá voltando a falar do Atos 2:42, lá, Perucci. Então, esse ato, essa igreja, esse modelo de igreja, a gente sabe que não fracassou. Não, né? Não. E onde ele foi implantado, ele vai dar resultado. Esses grupos, sim, fracassaram e vão fracassar. Por quê? Porque se quebrou o princípio do foco, que era o quê? Que era a qualidade. Que qualidade sempre vai gerar quantidade. A quantidade nem sempre vai ter qualidade. Então, eu não sou contra. A gente tem que, como líder, eu sempre digo, a gente tem que evitar a numerolatria, que é a paixão pelos números, mas tem que evitar a numerofobia, que também tem gente que tem medo de crescer. Você já foi um dos 12 do Augustinho? Não. Nunca foi? Eu nunca trabalhei no G12. Eu me converti no Bosque. Com 3 anos de convertido, eu fui para o seminário enviado pela Igreja Batista do Bosque. Quando eu volto do seminário, eu tinha uma visão bem diferente. A Igreja do Bosque tinha entrado no G12. Quando eu fui para o seminário, ela não era G12. Como é que foi isso para ti, ver a igreja... Tu saiu, a igreja era o quê? Uma batistona regulazona? Não era regular, não. Era uma igreja batista avivada, podemos dizer assim, né? Não era uma tradicional, regular, não. Mas como é que foi para ti saber que... mudou muito. Eu fui muito transparente com o meu pastor. Falei, pastor... Que era o pastor Agostinho. Era o pastor Agostinho. Era no Bosque aqui ainda, né? Não tinha... Eu falei, pastor, eu não me vejo dentro desse modelo. Porém, eu tinha um compromisso ético com o Bosque, que tinha investido financeiramente no tempo que eu estava no seminário. Então, não podia, legalmente, não tinha nada que me prendesse lá. Mas eu tinha um compromisso ético. E eu falei, pastor, Deus tem falado algo ao meu coração e eu queria começar um ministério do zero. Porque tem algumas coisas que eu penso diferente e eu não me encaixaria. Mas se o senhor entender que não, eu vou permanecer aqui. Até que Deus fale com o senhor, eu não vou sair. E nessa época você já era uma liderança lá? Não. Então, para o pastor Agostinho, entende que não foi um duro golpe, né? Não, porque eu estava quase 4 anos fora da igreja, que eu estava no seminário. Quando eu fui para a igreja, eu ainda não era líder de nada, entendeu? Quando eu fui para o seminário. Então, e ele falou assim, não, Marquinhos, Deus já falou comigo. Deus já tinha... E é tanto que eles nos ajudaram durante 3 anos, eles pagaram o nosso aluguel. Depois disso? Depois, ele falou, quando a gente saiu, ele falou, vou pagar seu aluguel durante 3 anos, você tem 3 anos para tornar a igreja autônoma financeiramente. O Agostinho tem muito disso. Depois de 3 anos, a gente emancipou financeiramente. Quem conhece o Agostinho, tudo que a gente vive hoje, disso, né? A gente deve, entre aspas, ao Bosque, que foi quem investiu mas e ajudou a Igreja gente Batista do Bosque em si, inclusive, eu quero até mandar um abraço pro pastor Agostinho, que não é apóstolo, ainda bem é pastor, que esse termo apóstolo... Por que, mano? Tu não gosta não, não é errado, pastor, ser apóstolo? Você não é apóstolo não, né, pastor? Não, na verdade, nem pretende ser. Porque o que acontece? Apóstolo é um ministério. A Bíblia fala dos 5 ministérios, apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. Então... Esses títulos vigoram até hoje? Não. Sim, eu acho que sim. O apostolado acabou. Então, por que eu acho que acabaram com o apostolado. Acabou. Acaba ali no momento que... Qual é o apóstolo? Qual era o papel do apóstolo? O apóstolo é aquele cara que ele chega, abre um trabalho, por exemplo, é aquele cara visionário, é o cara empreendedor, pegando que abre a igreja. Ele vem, ele abre, ele vai, implantou, estabelece um líder, um pastor para cuidar da igreja e ele sai. É o missionário. Abre outra, tal, estabelece, sai e fica treinando líderes. Essa é a visão bíblica, em linhas gerais, claro, apostólica. Qual é a diferença do pastor para o apóstolo? O pastor, ele levanta líderes, envia e ele fica. O apóstolo levanta líderes, deixa e ele sai. Entendi. O problema é que o apóstolo virou título. É como se o apóstolo fosse superior ao pastor. E isso na visão, e biblicamente não tem nada a ver. Isso está erradíssimo, isso é um erro. A igreja, gravíssimo. Olha só, a igreja, esses 5 ministérios precisa ter numa igreja local.
Ah, entendi. Então toda igreja, a tua igreja tem um apóstolo, por exemplo? Toda igreja precisa ter um apóstolo, que é o cara que vai abrir igreja, que vai desbravar. Missionário. Precisa ter um pastor, precisa ter um mestre, que é o cara que tem o dom do ensino, né? Precisa ter o evangelista e precisa ter o profeta. E Deus é tão perfeito que a única maneira da gente ter 100% é se a gente trabalhar junto. Se eu quiser andar só, minha igreja, o corpo vai faltar alguma coisa. O corpo não vai ser perfeito. O que o pastor Agostinho fez, na verdade, foi um ato de verdade, um ato de amor, assim, como é que eu posso dizer? De amor mesmo estendido à igreja. E ao reino, ao reino, porque, tipo assim, como é que você sai e ele vai bancar o aluguel? Quer dizer, tem muito disso. E o pastor Agostinho é muito assim. Ele é muito esse paizão também. Eu já soube também de outras. Ele é maravilhoso. Pastor Agostinho, assim, ele é um cara extremamente visionário, planejador, administrativo. Ele é aquele cara... combo. E vale lembrar que ele investe também em obra fora do Brasil, né? Na África, e se ele te prometer uma coisa, meu amigo, você pode fazer o que fizer de errado com ele. Se ele te prometeu que até final do ano que vem ele vai te ajudar, o que você não vai mudar o que ele é. As pessoas falam muito dele. Ele vai cumprir o que ele prometeu, independente do que você fizer. As pessoas falam muito que ele não tem muita questão de ensinar. Ele pode até não ser o pastor Agostinho, na minha visão, mas ele é um administrador. Ele é um administrador. Ele é um apóstolo. Pastor Abe Uber é um apóstolo. Só que hoje os verdadeiros apóstolos evitam o título por conta do que virou. E tem gente que não é apóstolo, e a Bíblia fala, né, que Jesus fala lá da igreja, eu vejo que há alguns no meio de vocês que dizem que são apóstolos e não são. Então isso acontece hoje. Então o pastor Agostinho, na minha visão, é um apóstolo, porque ele é o cara visionário, empreendedor, o cara e tal, de enviar, e ele envia, né, e ele faz então... Mas, o cara tem missão na África, mano. O cara ajuda pessoas lá na África. Eu sei de trabalho missionário dele lá na África. Vamos, pastorzão, deixa eu te fazer uma das últimas perguntas aqui do nosso podcast. Demônio, mano. Demoniologia. O pessoal gosta muito de falar sobre isso, de ouvir sobre isso. E muitos gostam de demônio também. Algumas pessoas falam o seguinte, que não existe mais esse negócio de demônio. Não existe mais demônio? De que ele não se manifesta mais. Assim como tem gente que não acredita mais no Espírito Santo. Tu é do tempo daquelas paradas que o cara ia pro culto e da igreja e tal. Porque eu vi muito isso, né? O cara tava lá e tal, de repente o cara olhava, o demônio pinotava ali, botava a mão, repreendia. Isso. Das igrejas mais luxuosas, ninguém vê mais isso, né? O demônio se tornou uma espécie de... Inimigo silencioso? Como é que eu posso dizer... um inimigo silencioso. Porque, né? Um carcamano. Pastor, vamos, porque o pessoal vai lá no teu culto amanhã e vai dizer assim, pô, não vi nenhum demônio. Lá na Universal eu fui lá, tinha 5. Tem alguma coisa errada, entendeu? Na verdade, o que acontece? Como eu falo, os extremos, durante muito tempo se espiritualizou tudo. Durante muito tempo se deu muita ênfase, muita visibilidade para isso. E, infelizmente, tinha muitas manifestações que eram emocionais, até mesmo no sentido de chamar atenção. Como se dava atenção para aquilo ali, era uma maneira de chamar atenção. Quando se parou de dar atenção, não que não exista mais manifestações, eu creio, porque a mesma Bíblia que diz que existe Deus e os anjos é a mesma que diz seria incoerente da minha parte crer numa parte e não crer na outra. Porque, para mim, se você diz, cara, eu não creio em nada que tem na Bíblia, no mínimo você está sendo coerente. Agora, se eu quero crer só naquilo que me convém, aí é sem vergonhice. Sim. Eu quero crer só naquilo que me convém, naquilo que me desafia a mudança, naquilo que vai me trazer sacrifício, ou aquilo que vai me fazer abrir mão de algo que eu gosto, mas que eu sei que não é para o meu bem, enfim. Então, eu creio que continua tendo. Da mesma maneira que eu sei que tem lugares que é feito pré-combinado para dar audiência, para dar público, para dar... Isso tem... Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira que isso tem aqui no Acre, será? Cara, eu acredito que tem. Acredito que tem. Então, e existe também essa questão que eu falo, que muitas vezes é emocional, é uma maneira da pessoa chamar atenção. Eu mesmo já vivi várias situações nesse sentido, de que não tinha nada a ver com demônio. Qual é a técnica que tu usa para saber se é demônio? Porque o meu padrasto que é pastor,
ele dá uma puxadinha aqui, ó. Dá um beliscão, Tome, né? Se doer porque não é demônio, entendeu? Ou então tem aquela parte que Jesus chegou lá, que tava os demônios pedindo. A esposa tá rindo ali. Pediram pra manda-nos que nos entre nessa manada de porcos. Interessante que Jesus não falou nada, né? Eles pegaram, entraram nos porcos, por isso que o judeu não come porco. Então eu acredito que ainda tenha, eu acho que nem tudo é espiritual. E como é que tu faz pra saber que não é? Cara, é discernimento, né? É muito espiritual. Você já orou pelo endemoniado pra repreender um demônio? Já. Qual foi a vez mais punk, assim, que tu... Cara, a mais punk eu tava no Rio. E duas adolescentes, que eram irmãs gêmeas. O pastor tava pregando, elas ficaram possessas durante o culto. O que elas faziam? Cara, elas começaram a se contorcer todinha no banco. E elas davam umas gargalhadas, que é, como diz outro, era um negócio sinistro. E aí retiraram do culto, levaram lá para trás, a gente foi para lá, a gente orava, a gente repreendia e aquele processo todo. Quando elas voltaram a si, podemos dizer assim, os pais estavam lá e a gente foi na casa dos pais na mesma noite, e assim, nós retiramos coisas lá de dentro assim, de questões que aí já entra nessa discussão da religião, dos trabalhos, de tudo assim, quase 2 Kombi da igreja lotado de coisa. Então, tá assim, falando de religiões de matriz africanas. Também, né? Então, assim, foi uma situação assim mais punk, como você falou, que eu vivenciei, né? Então, hoje, porque assim, eu falo, gente, o problema é que durante muito tempo se ensinou na igreja você lidar com demônio e não se ensinou a lidar com pessoas. Porque os problemas na igreja hoje, se você pegar, a maioria é de ordem financeiro, relacional, familiar, que esses 3 estão ligados ao emocional. 80% dos problemas que a gente enfrenta hoje está ligado ao emocional. Por exemplo, financeiro. Às vezes o cara tá financeiro, você vai ver, o cara trabalha. O cara, às vezes, dentro do princípio bíblico, o cara é dizimista, o cara tudo. Mas por que não vai? Porque, meu querido, se você não tem saúde emocional, você vai comprar o que você não precisa com um dinheiro que você não tem para aparecer para quem você nem conhece, para satisfazer uma necessidade emocional. Eu acho que isso é no modo geral, não só dentro. Acho que dentro da sociedade, o ser humano tem essa necessidade de expor, de mostrar o que exatamente. Que ele e isso quer, é uma carência emocional. Então, assim, isso é uma doença, na verdade. Então, na igreja, você olhar, 80% dos problemas é isso, é financeiro, relacional, emocional. Aí você está ensinando a pessoa nome do demônio, hierarquia do demônio, não sei o que de demônio, e não ensinou a se relacionar com pessoas que você se relaciona todos os dias. Não ensinou a lidar com dinheiro que você precisa saber lidar, porque ninguém prospera pelo que ganha. Tu acha que algumas igrejas, então, meio que perdem tempo, assim, não, falando tanto sobre... Eu acredito que sim. Porque, assim, eu fui chamado para falar de Jesus. Se o demônio quiser manifestar, ele vai manifestar, mas eu não vou dar ibope para ele. E vai sair também no nome de Jesus. Eu não fui chamado para falar do demônio, eu fui chamado para falar de Cristo. Então, já aconteceu, já. E acontecer, a gente até evita expor a pessoa, tira, leva para um lugar privado. Só que se isso acontecer hoje, nas grandes, não que eu digo que a sua seja, nas grandes igrejas luxuosas, isso hoje as pessoas ficam meio... Você acha que o demônio não tá mais assim... Ele ficou um pouco meio frustrado porque ele quase não... eu entendi. Tipo assim... não dão mais ibope, não dão mais microfone pra ele. Quando se manifesta, já virou rotineiro, assim. Ninguém sabe lidar com ele, com isso mais, porque, né? Eu acho que é porque realmente a maioria dos casos não era espiritual, era emocional. E a outra grande maioria era armação, como ainda tem até hoje. Muito charlatão. Infelizmente tem, né? E pastor, essa questão do demônio, como é que é isso na prática, assim? O que faz uma pessoa estar endemoniada, estar possuída? Porque pelo que eu entendo, parece que às vezes a pessoa nem sabe, né? Que o demônio tá lá, então, né? Cara, assim, o que mais provoca isso, que eu tenho percebido dentro da minha experiência, o que mais provoca são ressentimentos. Mágoas, ressentimentos, é o que mais dá brecha. Isso é verdade. Para que a pessoa fique possessa. É mesmo?
Mesmo que o demônio não tenha nada a ver com isso, mesmo que o demônio não tenha nada a ver com depressão, mas, por exemplo, alcoolismo... Não, aí a mágoa, ela é a raiz de toda a amargura, né? Sai daí o ressentimento, a amargura, porque isso adoece a alma, né? Isso leva a muitos casos de possessão, questão, e geralmente é mágoa e ressentimento com pais. Geralmente. O senhor percebeu isso muito na igreja? Muito. Na verdade, hoje, uma das maiores causas de problemas sociais é a ausência da paternidade. Entendi. Isso no campo psicológico, da psicologia? Da psicologia, né? Não, né, mano? Porque a psicologia não vai abordar esse tema, mas... Não vai abordar, mas... A psicologia, na verdade, vai tentar já corrigir, não é nem corrigir, vai tentar tratar um sintoma, a pessoa, por exemplo... Não falo nem da questão do demônio, falando do pai abandonar o filho, entendeu? Sim, com certeza. Então, a falta de paternidade, a ausência do pai, porque na maioria dos casos, quando há a separação, o filho fica com a mãe, né? Isso é uma grande maioria. Aí começa aquela... O pai é o responsável por gerar identidade, por dar destino, por gerar segurança. Então, isso acarreta muitos traumas e isso leva a muitos casos de possessão. E deixa eu te perguntar, como é que eu faço, por exemplo, para saber se eu tô endemoniado, se eu tenho um demônio? Não, eu tô falando sério, pô, porque... Não, olhando pra você assim, né, olhando... A manifestação demoníaca, porque eu posso ela tira você né? do seu natural, né? Ele manifesta, porque uma coisa é você viver, por exemplo, você viver em pecado não necessariamente quer dizer que você está possuído ou você tem a manifestação é algo diferente, né? Então a manifestação sempre que há visível, por quê? Porque o demônio ele assume o controle da vida da pessoa. Entendi. Então tipo assim, não tem condições de eu estar aqui, por exemplo, endemoniado. Não. Essa teologia se acontecer, isso vai ter uma manifestação. É porque para mim a pessoa pode viver com o demônio, entendeu? Para sempre. E aí um dia, se provocado, eu entendi assim, se provocado, né, por um pastor, enfim, por alguma pessoa. Geralmente, onde há manifestação nos ambientes espirituais. Que é onde ele começa a sentir. Mas a pessoa já chegou endemoniada, mas normal. Sim, então, é isso que eu tô te perguntando. Exatamente. Eu posso estar aqui e posso ter um demônio. Então, é isso que eu tô te perguntando. Como é que eu faço para saber se eu tenho um demônio? Ou como é que o Thiago faria para saber se tem um demônio, entendeu? Não, pô, eu tô perguntando. O demônio não ia se apoderar de um corpo desse. Será que então não tem como você olhar e fazer um raio-x e saber que tem o demônio. Não, mas digo, tem alguma... como você saber, até que manifeste, não tem como você saber. Não, mas não tem como, tipo, fazer uma autoanálise da minha vida e ver que, tipo, toda vez que eu tento fazer isso tá errado. Então, lá em casa, mano, tem umas cadeiras que estão se mexendo sozinhas, alguma coisa assim. Então, é manifestação. Não, eu tô te perguntando, né? Isso não acontece lá, mas... Do cão mesmo, não, é que eu falo, sempre vai acontecer algo extraordinário, vai acontecer algo fora do normal. No caso da manifestação. Já é no mundo espiritual aí, né? Agora, pastor, sobre a teologia da libertação. Então, cara, a teologia da libertação, teologia da prosperidade. Envolve muito isso que nós estamos falando aqui. Essa teologia da prosperidade, ela começou nos anos 90, né? Nos anos 90. A gente vê que nos Estados Unidos era muito assim, os anabatistas, né? Aquela galera que pregava mais tradicional e tal, que eu sou muito fã disso, sou apaixonado pela essa questão do tradicionalismo. Que eu falo, tradicionalismo que eu me refiro a forma teológica correta, claro, né? Sistemática, claro, né? Aí no Brasil começou a implantar uma coisa muito louca nos anos 90, né? Nos anos 90 começaram a entrar, quem entende um pouco sobre a história da igreja vai entender isso, que começou essa questão da teologia da prosperidade. Começou muito isso, invadiu os púlpitos das igrejas. Mas dá certo, pastor? Porque a Bíblia diz que prospera, né? Cara, olha só, o conceito de prosperidade bíblica, ele é bem diferente daquilo que a teologia da prosperidade atribuiu. O conceito de prosperidade, para mim, é você ter tudo que você precisa para cumprir o seu propósito. Então, não está a ver necessariamente com você ter muitos recursos, né? Por exemplo, tem muita coisa que Deus coloca na minha mão que não é para mim. E aí entra o princípio da mordomia, né?
Mordomia cristã. Então, assim, a prosperidade não tem nada a ver com acúmulo. Então, a prosperidade bíblica é Deus te prover de tudo que você precisa para cumprir o propósito que Ele te deu aqui. Agora, esse tudo que você precisa, muitas das vezes não é uma riqueza, porque dentro do âmbito religioso, dentro de uma igreja, nós temos pessoas também que são muito humildes. Então, aí o cara fala assim, como é que é um contraste? Eu vou falar sobre teologia da prosperidade. É isso que eu não concordo. Por exemplo, hoje, quem aborda esse assunto. Tem pastores hoje, por exemplo, que não abre mão. Que tem pessoas que criticam. O cara anda de avião particular. Ou Jatinho. Anda de avião fretado. Vamos lá. Eu conheço pastores hoje que o cara prega em 6, 7 lugares. Tô vendo que o senhor não tem relógio aqui, não veio de bico sapato. Tem, pô. O relógio dele é normal. Às vezes em 2 dias. Entendeu? O cara prega. Então, assim, ele tá cumprindo um propósito, né? Ele precisa do jatinho. Daquilo ali. Então, eu não preciso hoje. Talvez um dia, né? Mas hoje, por exemplo, nos últimos 15 dias, eu fui do Rio Grande do Sul para Macapá. Aí um jatinho já ajudaria. Então, assim, eu não digo jatinho, porque eu não tenho essa... Mas, assim, se eu tivesse que ir de carro... o cara pode... Tem gente que pode achar que andar de avião é luxo. Tá caindo muito avião. Entendi. Então, tá momento, por exemplo, o que eu preciso hoje? Já teve momento que o que eu precisava? Num carro. Teve momento que eu não precisava nem de um carro, mas teve momento que eu precisava de um carro. Hoje, para mim, porque hoje eu tenho treinado pastores ao redor do Brasil inteiro. Então, o avião, para mim, hoje não é um luxo, é uma necessidade. Isso acelera o meu propósito, isso abençoa mais gente, isso alcança mais gente. Então, já tem pastores que estão no nível que o cara roda países. Entendeu? Então, para mim, prosperidade é ter tudo que... Deus nos prover de tudo que a gente precisa. E esse tudo tem muito a ver com o momento que você está vivendo. E esse precisa, às vezes, na peruca, vamos já encerrar também, e fazer que nem o pastor, vamos já encerrar, meus irmãos, né? E esse tudo, às vezes, é só o necessário. Exatamente. Deus pode te prover apenas com o necessário, porque às vezes o Criador, ele sabe que não vai dar asa à cobra. Porque tem gente que se der demais, tem gente que vai morrer pobre. Eu, pelo menos, não penso dessa forma, porque tem gente que não sabe lidar com o dinheiro. É porque assim, Deus não vai dar só o necessário. A palavra diz que Cristo veio para trazer vida e vida em abundância. Mas essa abundância não é no financeiro também. Vamos chegar lá. Existe a escassez, que é falta. Existe o necessário. E existe a abundância. A abundância fala de sobra. A questão não é o que sobra. A questão é o que você vai fazer com o que sobra. Porque Deus me dá abundância para eu abundar na vida de outras pessoas. Não é para eu reter e acumular. Então hoje, por exemplo... O senhor vive da igreja hoje? Não. O senhor trabalha? Eu sou oficial do Corpo de Bombeiro, pô. Tu não tá sabendo? Eu tô fazendo essa pergunta. Estou fazendo essa pergunta Tô fazendo essa pergunta para as pessoas entenderem. Porque pastor tem que trabalhar. Eu tenho 16 anos de ministério. Nesses 16 anos, 15, eu nunca recebi nenhuma ajuda da igreja. Pelo contrário, ofertei carros, ofertei tudo para... Hoje eu recebo uma ajuda por conta de despesas que eu também tenho. Não sou contra, e é bíblico o pastor viver a obra. Eu acho que o pastor tinha que ganhar bem pra caralho. Porque o pastor, ele trabalha, meu amigo. Mas tem igreja que é pobre, bicho, que não rende nem R$1.000 por mês. Pastorear dá trabalho. E chega um momento que a igreja precisa do pastor tempo integral para ele poder suprir as necessidades da igreja. Eu sou contra pastor receber e não trabalhar. Porque o trabalho pastoral não é pregar. Pregar é missão. Eu digo lá, por exemplo, a igreja. Hoje nós temos umas 10 pessoas remuneradas na igreja. Mas a gente não paga pelo serviço que eles fazem, a gente paga pelo tempo deles. O tempo é precioso, né? Por quê? Porque, por exemplo, a igreja como instituição, ela tem... Hoje nós temos uma estrutura que precisa ser administrada. Nós temos necessidades, nós temos entrada, nós temos saída, porque ninguém paga a conta de luz com oração, ninguém compra cadeira com oração, ninguém monta estrutura de banheiro, de som, nada com oração, tudo é recurso. Então hoje chegou um momento que cresceu que a gente precisava ter uma pessoa lá tempo integral para administrar. As pessoas falam muito, perseguem muito a igreja. O pastor não trabalha, o pastor é malandro e tal, só quer saber de dinheiro. Cara, o trabalho do pastor hoje, cara, o trabalho pastoral, se o pastor realmente for fazer o trabalho pastoral,
Cara, para mim é uma das profissões, uma das missões que o cara mais trabalha, mano. Porque, primeiro, tu ficar a manhã toda, por exemplo, aconselhando, ouvindo pessoas, cara, você sai de um aconselhamento, parece assim que você descarregou uma carreta de cimento nas costas. As pessoas não têm noção do peso que envolve espiritual. A sua igreja tem ação social, faz ação social? Temos muitas. Nem aquela questão que o cara vai na casa do congregado e ele só vai orar e a geladeira está vazia, não, exemplo, né? Não é isso não, né? Na pandemia nós distribuímos mais de 3 mil toneladas de alimento. Nós não paramos. Culto fechado e a gente distribuindo. Aquela Sapolândia ali, que a gente fica perto, que é uma região carente. Agora mesmo, nós fizemos uma parceria, uma ação em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, aumentando os casos de dengue. Nós pegamos nossos voluntários, Secretaria Municipal de Saúde treinou, nós fomos para dentro da Sapolândia, entrar nos quintais, tirar os focos, né, o bairro Hélio Melo, né, tirar os focos e ajudar. Nós pegamos a escola Raimundo Gomes, que é ali no Tucumã. Nós fomos lá para dentro da escola, limpamos ar-condicionado, roçamos, consertamos carteira, consertamos porta, pintamos a quadra, reformamos a escola e entregamos na mão da comunidade. Nada de politicagem. Nada. Igreja, voluntário. Ação social. É isso aí, social. Agora eu entendo assim, você deve ter ouvido muito isso. Deus entregou essa cidade, Deus vai nos entregar a cidade na mão da igreja. Isso é uma falácia o seguinte, que existe. Deus não entrega uma cidade na mão da igreja. Deus entrega uma igreja para servir a cidade. Você disse tudo. Então, nós estamos para servir a cidade. E nós fazemos parceria com instituições públicas. Agora, hoje, eu estava reunido aqui minha esposa estava reunida antes do culto com um líder da rede de ação social. Nós queremos fazer uma ação de doação de sangue para o carnaval, que a gente sabe que final de ano o Hemoac sofre, e colocar nossos voluntários para ajudar o Detran nos semáforos, para entregar panfleto, aquela questão do álcool e tal, no carnaval. Espero que não tenha carnaval, né? Tu faria uma ação social com a tua igreja com, sei lá, um grupo de umbanda? Já fizemos. Foi mesmo? Nas nossas ações sociais, a gente tem médicos que é espírita, que é umbandista, tem de tudo. Nas nossas ações sociais, meu amigo, se não tiver... por exemplo, a nossa sede, ela é cedida constantemente para cultos ecumênicos de formatura, gratuitamente. Terça-feira agora teve uma, quinta-feira que vem tem um culto da formação dos novos oficiais do bombeiro, que tem gente lá de todas as religiões, entendeu? Então, a gente, se não tem problema para o padre, por causa de ir lá para a nossa estrutura, para nós também não tem recebê-los. Mas aí, tipo, tu tá falando que, por exemplo, se um pai, vamos supor que a maioria da turma é um bandista, ou do candomblé. E aí vai um pai de santo lá fazer o culto ecumênico na tua igreja, tu acha que... Se for um culto ecumênico, ele for lá, dar uma palavra lá, ele não vai fazer rituais. Aí nós não vamos permitir, porque até do mesmo jeito que nós não vamos querer fazer um culto dentro da estrutura dele. Né? Mas vai ter lá, e ele vai lá para compartilhar uma palavra, uma reflexão em respeito aos formandos que são... Para nós não tem problema nenhum. Show. Pastorzão, já fizemos isso. Te agradeço também o Thiago, a todos os internautas que estão assistindo. Quero fazer um bate-bolazinho rapidinho com o pastor antes de terminar aqui o programa. Bata essa bola. Pastor, vou lhe fazer uma pergunta que seja assim, 3 perguntinhas. Pronto. Pro senhor, quem mais fez guerras no mundo? Ou as guerras foram causadas no mundo? Bolsa de valores ou religião? Religião. Religião, hoje, é status ou é necessidade? Necessidade. Cristo. Essa palavra Cristo, quando as pessoas falam o melhor de Deus está por vir, já veio ou vai vir? O melhor de Deus já veio. Que é Cristo. Que é Cristo. É isso aí. Obrigado, galera. Você que ficou conosco até agora, né? Muito obrigado, mano. Ó, esse vídeo vai ficar no ar, tá? Vai acabar a live agora, mas vai ficar no ar. E o Pix também vai ficar no ar aí. Então você, por gentileza, esse programa é um programa independente. Não é o AC 24 Horas que banca ele. Infelizmente, né, Thiago? Infelizmente. Ainda não, né? Infelizmente. Mas obrigado a todos que assistiram. Uma oferta missionária, né, pastor, pro nosso programa. Vamos lá, vou ofertar. Vamos passar a sacolinha aqui, né? Vou ofertar. E aí é o seguinte, galera, você que, claro, não tem um Pix, né? Muita gente fala, não tenho grana, mano, pra dar ore pra por nós. Não ore não, mano. Compartilhe o vídeo. Ore também, mas então, como eu não acredito, pra mim tanto faz. Ore e compartilhe. Mas eu quero orar por vocês, mesmo que não faça diferença pra vocês. Vamos encerrar com oração, então. Vamos encerrar com oração, a gente precisa disso. Não, pode ser. Né? Então, o Clemer veio aqui, orou e você E eu quero agradecer o convite, né? Foi muito bom, fiz questão de estar aqui, não deu certo na primeira vez, eu já estava até assim, eu falei, o cara deve estar achando que eu tô querendo tirar de tempo, né? Não, sei como é que Mas eu ia para Porto Velho hoje à noite e não fui porque a gente não conseguiu fazer mais cedo
Mas quero agradecer pelo convite, né, e parabenizar pelo trabalho. Eu acho que todo o trabalho que leva informação é um trabalho muito valioso, né? Eu acho que trazer a informação em todos os sentidos, como eu falo, o ser humano ele é livre e ele precisa ter o acesso ao conhecimento e ele escolhe o que ele quer crer, o que ele quer acreditar. Para nós é uma honra ter você aqui, viu, pastor? Foi muito bom. Sempre que puder, estou à disposição também. Vou fazer uma visitinha lá na sua igreja lá. Serão extremamente bem-vindos. Cuidado com as irmãs, pastor. Esse cara é terrível. Não. Mas quem cuida das irmãs não somos nós, não. As irmãs têm um pai lá que o cara mexia com o pai delas. Olha na cabeça dele, pastor. Vamos orar. Vamos orar. Vamos. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Quero te agradecer pelo dom da vida, pelo fôlego de vida que há em nós. Obrigado pela vida dos teus filhos que têm levado a informação, o conhecimento, o entretenimento. Quero te pedir que o Senhor venha com provisão, a Deus, sobre esse projeto. Mas te pedir também que o Senhor venha, a Deus, permitir que eles tenham experiências reais com o Senhor. A Deus, que a tua palavra, a tua graça os alcance e que eles possam, a Deus, cada dia mais continuar cumprindo o propósito do Senhor para eles aqui na terra. Apresenta suas famílias, guarda, protege, livra de todo mal. E que esses princípios que os norteiam, o princípio do bem, ó Deus, da unidade, do amor ao próximo, que isso possa continuar permeando suas escolhas, suas atitudes no dia a dia. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, gente. Valeu, tamo junto, até a próxima. Valeu e tchau, tchau.